Quero contar agora e voltar aqui para o debate no nosso Brasil que o ano de 2024 bateu o recorde histórico no número de pedidos de recuperação judicial. Eu preparei uma tela para vocês entenderem esses números e a gente vai se aprofundar neles daqui a pouco. Em 2024, foram registrados 2.273 pedidos. Número bem acima de 2023, 1.405. E se a gente olhar para 2022, 2021, 2020, vejam só, aqui era um pouco mais de 800, aqui 1.179. Nós tivemos um outro número bastante alto aqui em 2016, com 1.863 pedidos, mas nada que se iguale a 2.273 pedidos de empresas por recuperação judicial. E eu quero receber aqui o Fábio Austrauskas, que é consultor da Zigen, CEO da Zigen Consultoria e também economista, e que vai falar um pouquinho sobre esse tema com a gente. Fábio, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo no nosso 3 em 1, obrigado por topar conversar conosco. E eu queria que você trouxesse primeiro quais são os motivos que levaram tantas empresas a pedirem a recuperação judicial agora em 2024. Boa tarde. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aqui pela Jovem Pan News. Temos basicamente 3 grandes grupos de fatores que levaram a esse aumento, como você está mostrando, histórico, recorde histórico de pedido de recuperação judicial desde a nova lei em 2005. Primeiro e o mais importante deles, a alta dos juros. A alta dos juros é responsável por cerca de, esse é um número estimativo, com base em pesquisas que nós temos internas, não tem uma validade total, como vamos chamar de uma enquete, mas 80% desses pedidos, cerca disso, são o responsável é a despesa financeira, é o aumento de juros. Dos 20% restantes, nós dividimos em 2 grupos. Um, no qual o empresário analisa vantagens e desvantagens de recorrer ao pedido de recuperação judicial quando está em crise. E uma das vantagens que levou à escolha do pedido de recuperação judicial, que não era bem regulamentada nos anos anteriores e que, portanto, não acontecia anteriormente, é a possibilidade das empresas que pedem recuperação judicial aderirem a uma transação tributária na qual há um benefício, há um desconto nos juros, a prazos esticados, a condições especiais para pagamento de tributos e, regra geral, o empresário em crise é grande devedor de tributos. Então, isso contribuiu em cerca de 10% desse número, coisa do tipo. E o terceiro motivo, esse é um motivo ruim, mas infelizmente a gente tem que lidar com ele sempre, é de desinformação ou de atuação de profissionais que levam o empresário numa situação de crise a buscar uma solução que parece muito mais simples no início, que é de recorrer a um pedido de recuperação judicial, em vez de estressar a capacidade de negociação com os fornecedores, de estressar maneiras de reestruturar a empresa, de estressar maneiras de renegociar suas dívidas. Então, esses 3 componentes, o mais forte e o que ganha de todos os demais, que é os juros. O segundo ali, na ordem de grandeza, mais ou menos empatado com o terceiro, as vantagens de aderir a transações tributárias, a benefícios de parcelamento tributário. E o terceiro, uma má-fé, em alguns casos, uma má orientação, vamos chamar assim, em alguns casos. Agora, Fábio, uma questão que me chamou a atenção é o fato de que as expectativas para 2025 são parecidas. Então, quando questionados sobre uma melhora em comparação com 2024, não há muito otimismo nesse sentido. Por quê? Você também analisa o cenário dessa maneira? Sim, para analisar isso, Evandro, é importante ver assim, por que tivemos, você mostrou bem no seu gráfico, muito bem mostrado, em 2016 era o recorde anterior. Sim. 2016, vamos lembrar todos, foi o ano de maior crise do país, de recessão, foi aquele ano onde houve o impeachment do segundo mandato do governo da Dilma Rousseff, em que a gente tinha um juros muito alto e uma economia em recessão, com quedas expressivas, cerca de 5% do PIB. Isso, por si só, é justificativa para que haja um desalinho na economia de maneira geral e o número de recuperações judiciais tenha sido tão alto. Nos anos consequentes, nós tivemos uma queda de juros e vamos lembrar que 2020, 2021 e 2022, nós tivemos, além de juros baixos, nós tivemos a pandemia que trouxe mecanismos alternativos para a renegociação de dívida e que impediu que houvesse
acontece a judicialização de vários casos de dívida. Sim. Em 2023 e 2024, onde você já analisa essa subida, ela já vai na linha de um aumento de juros constante, como a gente tem observado, um juros real compatível com aquele de 2016, embora a gente tenha tido o crescimento, né, do PIB. Mas esse crescimento do PIB, vamos lembrar, ele é estimulado por gastos de governo e não pelo setor empresarial. Portanto, o empresário em si não cresceu muito. O que cresceu foram gastos do governo. A expansão monetária foi promovida por déficit do governo, por gastos do governo. E isso vai se repetir, provavelmente, ao que tudo indica, ao longo do ano de 2025. Portanto, esta fórmula de juros ainda mais alta nesse primeiro trimestre de 2025 e há uma não resolução, né, do crescimento da economia privado e sim apenas governamental, provavelmente continuará tendo a mesma receita e a mesma consequência, portanto, continuidade e aumento de recuperações judiciais e crescimento nisso. Fábio Astrauskas, CEO da Ziggen Consultoria, obrigado por conversar conosco, esse espaço está sempre aberto. Até a próxima. Obrigado a você, Evandro, obrigado a todos que estão nos ouvindo, até mais.